Um grande abraço para todos os meus amigos que estão assistindo esse vídeo agora, neste momento. Hoje é dia 10 de junho, é um domingo, e só queria comentar um pouco o evangelho desse dia, o evangelho que está sendo proclamado, né, nas missas dominicais que estão acontecendo em todo o mundo. O evangelho é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 35. Nesse evangelho nós encontramos Jesus, que voltou para casa com os seus discípulos, para a região ali onde viveu boa parte da sua vida, certamente onde residia antes de começar a sua caminhada para anunciar a sua mensagem, né? Sua caminhada entre os vilarejos e entre os outros povoados. E muita gente se reunia em torno de Jesus novamente, diz o evangelho, tanto que eles nem podiam comer direito por causa disso. Alguns familiares de Jesus, alguns parentes, então foram até essa multidão onde estava Jesus e queriam agarrá-lo, porque gritavam e diziam que ele estava fora de si, que ele estava louco, falando bobagens, e estava envergonhando a família, vamos dizer assim. Os mestres da lei, aquele pessoal, os judeus que não gostavam de Jesus, já aproveitavam a situação também para dizer que Jesus ele estava pregando em nome do próprio demônio. E era em nome do demônio que ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou a atenção de todos e disse: como é que Satanás pode expulsar ao próprio Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. E Jesus termina essa parte falando assim: ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear sua casa, depois que o dono da casa, estiver preso, bem amarrado. E Jesus diz: tudo será perdoado aos homens, mas um pecado não é perdoado, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, a blasfêmia contra a graça de Deus, contra a própria onipotência de Deus. E encerrando a partir do versículo 30 até o 35, algum pessoal chegou perto de Jesus e disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora te esperando. E Jesus responde: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade de Deus. Bem, esse evangelho, ele parece que tem três partes distintas, né? A primeira, em que os mestres da lei acusam Jesus de expulsar o demônio pela própria ação do demônio, pelo próprio poder do demônio, como se Jesus fosse um enviado do demônio. A segunda, Jesus falando exatamente isso, que um reino não pode ser dividido contra si mesmo, e completando, falando do pecado contra a graça de Deus, aquele pecado que não é perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a terceira, Jesus anunciando que irmãos, mãe, pai são aqueles que fazem a vontade de Deus. Parece que são três coisas distintas, mas na verdade nesse evangelho querem transmitir uma única mensagem, a mensagem de que é importante você saber que, fazendo a vontade de Deus, estando unido a Deus, você faz parte da sua família e você não corre o risco de cair na blasfêmia contra a graça de Deus.
Quem blasfêmia contra o Espírito Santo é porque não faz parte da família de Deus, não é irmão de Jesus, não faz parte da sua família, e porque não compreende Deus. E é por isso que ele, em vez de unir, separa. Ele divide em vez de unir. Então esse evangelho todo, ele é uma única mensagem de que o cristão precisa entender que, fazendo a vontade de Deus, ele não blasfema contra o Espírito Santo, ele não duvida da graça de Deus, ele não divide a comunidade, ele não divide os católicos, ele não divide os cristãos, e ele age por ação de Deus e faz parte da sua família, por esse motivo, porque faz parte da família de Jesus. Então é importante observar isso nesse evangelho, né? É a vontade de Deus que aqui está em jogo. A gente precisa incorporar, entre aspas, né? Precisa tomar posição firme a favor da vontade de Deus em nossa vida. Então que possamos sempre ouvir atentamente as palavras do Santo Evangelho e assim então guiar a nossa vida. Um grande abraço para todos.